Uma visual novel que eu nunca cogitei em jogar em toda a minha vida é Doki Doki, porque tudo que eu ouvia falar sobre ele não me interessava muito. Mas em um certo dia, a mamãe dos pobres, mais conhecida como Epic Games, deixou Doki Doki de graça por um tempo. E eu, que sou desprovido de dinheiro, ou seja, decidi pegar o jogo pra mim, e depois de muito tempo enrolando, eu decidi abrir ele e começar a jogar. E uma coisa que me motivava um pouquinho a começar a jogar é que eu não sabia nada sobre Doki Doki, ou pelo menos quase nada. E sim, eu morava numa caverna quando esse jogo bombou e explodiu no mundo inteiro. Mas já no começo do jogo já dá pra saber que isso não vai ser uma visual novel normal, até porque quando você entra nele, ele meio que simula uma tela inicial de um PC. Mas de boa, entro dentro do jogo nessa tela inicial, e até hoje eu não tanco essa entrada. Tipo, aparece um recado falando que esse jogo não é pra pessoas com coração fraco. Depois aparece essa abertura extremamente fofinha. A história de Doki Doki é bem chatinha, pelo menos no começo. Você é um cara normal que vive uma vida normal até que sua amiga de infância, Sayori, que te convida pra entrar no clube de literatura. E eu sei que clube de literatura parece ser a coisa mais chata do mundo. E é porque é mesmo. E nesse clube de literatura você conhece a Natsuki, a Yuri e a Mônica. E essas são as únicas personagens que tu vai ver na visual novel inteira. Já perdeu uns pontos comigo porque não tem aquele amigo do protagonista que ofende várias minorias a cada frase que fala. Meu amigo, depois que tu entra nesse clube, a visual novel fica chata demais. Ela vai se resumir em você indo pra casa, escrever um poema através de um minigame que eu acho que eu nem posso chamar de minigame porque é só tu escolher umas letrinhas, depois entregar esses poemas pra cada uma das meninas, ouvir a opinião delas e depois ler os poemas delas, que às vezes eram bem grandes. Depois disso, o clube conversa um pouco, aí o ciclo se repete por muito tempo. Até que depois de quase 6 horas nisso, algo interessante acontece. E essa coisa é o protagonista descobrindo que sua amiga de infância, Sayori, tem uma depressão potente. E foi nesse momento que eu comecei a me interessar por Doki Doki. O jeito que a visual novel começou a abordar os sentimentos da Sayori foi muito bom. E acompanhar o protagonista na jornada de ajudar a Sayori a sair dessa depressão profunda seria muito interessante. Porém, vamos deixar isso de lado porque temos que fazer cupcakes com a Natsuki. Uma receita de bolo simples e fofinho. E é aqui que a Natsuki se mostra ser uma excelente heroína. Ela é uma heroína bem simples, porém consegue ser bastante carismática. E quando vocês terminam de fazer os cupcakes, ela vai embora, mas antes quase te lasca um beijo, que é interrompido pela presença da Sayori. Atenção, Júlia! Sua amiga Vanessa tá pegando seu namorado atrás da equipe! O Prota e ela conversam um pouco, até que aparece duas escolhas. O eu te amo ou colocar ela na friend zone. E antes de responder, eu fiz aquele ritual clássico que todo jogador de visual novel faz. Salva, se der merda, volta no save. Então eu lancei o eu te amo, mas mesmo assim ela fala que ainda tá muito mal. Mas não tem problema, porque agora o protagonista tá com ela e vai ajudar ela a passar por esse momento difícil, né? No dia seguinte, o protagonista vai pra escola, porque na escola vai ter um festival. E nesse festival, o clube de literatura vai apresentar, adivinha o que? Exatamente, poemas. Literatura é um bagulho com tantas possibilidades e os caras só faz poema. Ao chegar no clube, a Mônica dá o poema da Sayori pro protagonista, e quando ele lê, ele percebe que o bagulho tá esquisito e vai correndo pra casa da Sayori. Chegando na casa, acontece a cena que eu acho que todo mundo conhece, mas pra quem não sabe, a Sayori faz cosplay de pinhata, assim se desvivendo. E eu vou ser sincero, fiquei bastante triste, eu pensava que dava pra evitar isso, mas aparentemente não. E depois desse acontecimento terrível, o jogo dá uma puta crashada e depois retorna. E além de apagar todo o meu save, ele também apaga a existência da Sayori. Curioso, eu tenho uma olhada nos arquivos do PC desse jogo, e lá tinha algum ser que comentou: tá dando muito trabalho, vou apagar logo essa praga. Que no caso é a Sayori, que foi apagada da história, da tela inicial, de tudo. Então, muito intrigado e hypado pra descobrir o que tá por trás de tudo isso, eu continuei jogando. Aí foi o momento em que eu dei de cara com a parede gostoso, porque daqui pra frente, eu vou ser bem sincero, eu achei bem vergonha alheia, e o plot não foi tão bom quanto eu pensei que seria. Resumidamente, a Yuri começa a se apegar bastante ao protagonista, tipo, a níveis doentios. Tanto que a menina comete o oposto de viver bem na frente dele. E depois fica um texto bugado infinitamente. Eu fiquei um bom tempo tentando descobrir o que era aquilo. Até eu descobri que é só ficar entrando e saindo até os dias se passarem. Assim, fazendo a Mônica e a Natsuki voltarem pra escola. Até que a Mônica começa a pagar tudo e todos, fazendo apenas o figurante falido e ela ficarem sozinhos em uma sala.
figurante? Ou na verdade, você se chama Henry? Fala, minha Nossa Senhora! A calada da madrugada, eu quase me caguei quando ela falou a metade do meu nome. Simplificando, até onde eu entendi, a Mônica é um ser que sabe que tá numa visual novel de romance. Tanto que ela chama pelo meu nome, ou pelo menos metade, e não pelo nome do personagem que tá no jogo. E foi a Mônica que aumentou a depressão da Sayori pra ela poder se distanciar de mim. Só que eu acho que ela aumentou um pouco demais. E também foi ela que aumentou o fogo no rabo da Yuri. E a pobre Natsuki não teve nem tempo de se apaixonar, só foi deletada mesmo. E tudo isso porque a Mônica queria namorar. E depois de eu aceitar o amor da Mônica por livre e espontânea pressão, eu passo um bom tempo conversando com ela. E o papo até que é bem divertido, ela fala sobre vários assuntos, mas infelizmente a preguiça vem e eu nunca mais abro o jogo. E eu sinceramente me decepcionei um pouco com essa visual novel. Tipo, o Doki Doki é extremamente famoso, então eu pensei que eu ia entrar e ia me surpreender bastante, ia calar minha boca. Eu pensava que ia ter uma história incrível, mas a história é trocada por um plot twist que eu achei bem meia boca. Tipo, é bem legal no começo, mas depois tu pensa, porra, é só isso? Mas eu confesso que tem muitas coisas boas nessa visual novel. Tipo, o protagonista não esboça nenhuma reação com o tanto de loucura que tá acontecendo ao redor dele. Isso acontece porque o protagonista é só um dos personagens que tá nesse jogo. O verdadeiro protagonista é quem tá vendo tudo isso e não tá ignorando. Ou seja, você mesmo, o jogador. Mas eu ainda preferiria que Doki Doki fosse uma visual novel de romance normal. Até porque as heroínas eram muito boas e tinham propostas e personalidades interessantíssimas. Tipo, a Sayori é 1000 vezes melhor que a Mônica. Apagar figurante falido. Pera.